Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Danilo de Oliveira e a partir de hoje estamos iniciando uma nova fase do nosso canal, focando principalmente na resolução de questões de vestibular. Quais vestibulares? Os principais vestibulares, o MESP, FUVEST, Unicamp. Então a partir de hoje nós vamos gravar uma série de vídeos lendo, conhecendo questões que caíram neste ano nos vestibulares e em anos anteriores e ao mesmo tempo fazendo uma revisão histórica para que nós possamos aprofundar esses conteúdos, tudo bem? Lembrando, se você conhece alguém que está na reta do vestibular, que está na reta final, ou que está se preparando, ou que está ingressando no ensino médio, compartilha, tá? Envia esse vídeo que de repente ele pode ser útil, lembrando sempre que a melhor forma de treinar para o vestibular é praticando, tudo bem? Então vamos lá. Essa prova é a prova do vestibular da Unesp deste ano, 2025, para os alunos que vão ingressar em 2026. Nós temos 10 questões de história, começa na questão número 31, e eu vou gravar duas questões por vídeo. Então, nesse vídeo da Unesp parte 1, questão 31, 32, no próximo 33, 34 e assim por diante, ok? Lembrando também que tem ali um QR Code caso você queira participar do nosso grupo de história. Lá nós compartilhamos materiais, nós compartilhamos simulados, apostilas, e-books e assim por diante, tudo bem? Então, vamos nessa questão número 31, ok? Gente, vou começar com uma dica muito importante. Quando eu estou fazendo questão objetiva, seja o vestibular que for, tá? É muito importante que eu sempre comece a ler as questões pelo comando. Tá? O comando é a chave central de qualquer questão, de qualquer vestibular. Porque eu tenho que responder aquilo que está sempre no comando. Então, assim, não adianta nada eu marcar uma alternativa, mesmo que ela esteja correta, se não foi aquilo perguntado no comando. Isso aí muitas vezes acontece. Depois que eu entendi o comando, depois que eu vi quantas informações o comando está cobrando de mim, aí eu vou para o texto, tá? Então, em primeiro lugar, comando. E na questão 31 do vestibular da Unesp deste ano, o comando é o seguinte, ó. Ao tratar do surgimento do cristianismo, o excerto, o texto, o pedacinho de texto, ele aborda qual questão, qual temática, tá? Então, ao tratar do surgimento do cristianismo. Então, já dá para eu compreender que esteja falando provavelmente da Idade Média, ou finalzinho da Idade Antiga, ou então a partir do século I, século II, que o cristianismo começou a ser perseguido. Mas vamos para a leitura do excerto, tá? Então, 31. A absoluta incompatibilidade entre Jesus e Dionísio, ou de modo mais geral entre o cristianismo e as velhas religiões estáticas, tornou-se um princípio da teologia cristã posterior, se não do pensamento ocidental como um todo. Porém, para um habitante de Roma que vivesse no século I ou II, quando o cristianismo surgiu, a nova religião não deve ter parecido tão hostil a Dionísio. A partir de uma perspectiva romana, o cristianismo era, a princípio, apenas mais uma religião oriental, vindo do leste e, como outras de origem semelhante, atraente para as mulheres e os pobres, tá? Então, olha que interessante. O texto, qual que é a ideia central do texto? Ele está comentando, em primeiro lugar, que ao longo da história, o cristianismo ele foi colocado como sendo algo completamente incompatível com as religiões pagãs dos romanos. Lembrando que os romanos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Mas no excerto, contudo, o que é feito? Ele remete ao início do cristianismo e ele basicamente fala o seguinte: para um romano que vivia lá nos primeiros século I, século II, quando começou a surgir o cristianismo dentro do Império Romano, o cristianismo era como outras religiões que estavam surgindo
religiões vindas do Oriente, religiões que eram boas para os pobres, que eram boas para as mulheres, que pregavam o amor e que assim seriam religiões que não seriam incompatíveis com a tradição romana, tá? Então não chocaria nada, não seria completamente incompatível Cristo com o deus Dionísio, por exemplo, tá? Então é esse enfoque que é dado no texto, mostrar que lá no começo, para o Império Romano, na época do Império Romano, o cristianismo foi mais uma religião para muitos, como as várias religiões que estavam surgindo dentro daquele contexto. Budismo, confucionismo e assim por diante, tá? Então é essa a ideia central do texto. E aí nós vamos para as alternativas. Então, a partir desse texto que nós acabamos de ler, vamos ler a opção A. Aqui aí eu vou marcando algumas coisas que forem importantes. Alternativa, né, A. Afirma que para os romanos dos séculos I ou II, os cultos a Dionísio e ao êxtase eram considerados heréticos, ou seja, os romanos consideravam no início do século I e do século II os rituais pagãos heresias, coisas erradas? Não. Tanto é que a religião dos romanos era justamente essas religiões, essa religião politeísta. Então, não pode ser a alternativa A, certo? B. Sustenta que para os romanos dos séculos I ou II, a perseguição aos cristãos representava uma forma de opressão contra mulheres e pobres, tá? E aí você pode pensar o seguinte, professor, tá certo? No século I e no século II, o Império Romano perseguiu os cristãos, perseguiu os pobres cristãos, perseguiram as mulheres cristãs. Então essa alternativa aqui ela pode estar correta, não pode? Ela está correta até. Mas é isso que o excerto está pedindo? O excerto está pedindo para você analisar o texto, tá? E você, historicamente, sabe que isso aconteceu, mas não é o que está sendo revelado no texto. Deu para perceber? Tá? A C. Enfatiza as oposições entre os rituais pagãos romanos e as religiosidades populares procedentes da Palestina. Então, o texto destaca as coisas contrárias entre os rituais pagãos romanos e o cristianismo. Enfatiza isso, essas oposições? Não. Tanto é que no próprio texto diz que um romano encararia numa boa tanto o culto ao Cristo quanto ao culto ao Dionísio, não teria problema algum. Então não é o foco do texto, as oposições. Então não pode ser a C. Alternativa D. O texto caracteriza o cristianismo como uma derivação direta dos antigos ritos pagãos. Posso cortar aí, posso parar aí, ó. No texto está falando que o cristianismo veio dos rituais pagãos dos romanos? Não. Então essa é aquela absurda que eu posso desconsiderar. E aí? Defende que para os romanos do século I e do século II, o cristianismo assemelhava-se a outras expressões religiosas existentes na época. Então, o cristianismo parecia com outras religiões que estavam surgindo naquele período, e aí no excerto destaca as religiões do Oriente. Tá? Então, professor, aparentemente essa é a correta. Será? Qual que você acha que é a correta? A, B, C, D ou E? Resposta correta, olha lá, alternativa E. Tá? Então, essa é a alternativa correta. Se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, por favor, comenta, né, e nós vamos responder para vocês. Ou entra no grupo do WhatsApp pelo QR Code aí embaixo e também tira suas dúvidas, que esse grupo foi feito para isso, tá? Gente, é um grupo gratuito, não vou vender nada, não é esse o meu objetivo. Essas aulas aqui eu faço realmente para ajudar os alunos, para ajudar os vestibulandos, é esse o meu objetivo, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima questão agora, questão número
32, olha ali a questão 32, tá? É uma questão que eu vou ter que analisar essa imagem, tá? E essa imagem eles transformaram em um meme. Vamos lá para a pergunta. Analise o meme criado a partir desta imagem, tá? Em 1413, então finalzinho da Idade Média, chegando, né, já quase que no início da Idade Moderna. Eu vou passar porque fica mais fácil no próximo slide eu tenho uma imagem aumentada, tá? Então eu tenho uma imagem de uma roda, a chamada roda da fortuna, certo? Tenho que lembrar o seguinte, dentro da religião, da mitologia, né, da série de divindades que os romanos possuíam antes de ser adotado o cristianismo como religião oficial, eu tinha uma deusa chamada Fortuna. Então, qual que era a função dessa deusa Fortuna? Era justamente distribuir a sorte ou o azar para as pessoas. Então, os romanos acreditavam, antes do cristianismo, que ninguém controlava muito bem o seu destino. Tá? Existia uma deusa que ia distribuindo coisas boas ou coisas ruins para as pessoas. Se você tivesse sorte nessa roleta de pegar algo bom, show de bola. Se você tivesse azar, você poderia pegar algo ruim. E aí o meme ele faz o seguinte, ó, eu tenho aí a roda da fortuna, certo? E a pessoa comenta aqui, ó, vou escolher a alternativa certa. Espero que ela não tenha feito isso, né, no vestibular, chutando ali, tá? Então, quem que vai escolher a alternativa certa? Baseado no que você vai escolher a sua alternativa? Você vai chutar? Então, se der certo, você acertou. Se der errado, você vai errar e simplesmente isso, tá? Então, é essa a charge que está sendo mostrada aqui, é essa ideia que está sendo representada, a roda da fortuna. E aí eu vou para o excerto. Vamos para o excerto. Lembrando que sempre, de preferência, eu tenho que entender muito bem o excerto antes de analisar a imagem e de ver as perguntas, as alternativas. Então vamos lá. O meme mostra uma roda da fortuna sendo girada pela senhora Fortuna. Expõe uma característica da mentalidade do período medieval. Aqui está afirmando, tá? Essa roda da fortuna era uma mentalidade que existia dentro da Idade Média. Mas professor, na Idade Média eu não vou ter o cristianismo, a religião católica ganhando força. Como que eles vão acreditar em uma influência dos deuses do Império Romano? Sim, meu amigo. Embora o cristianismo ganhou força, muitas tradições que existiam desde a época dos romanos se mantiveram durante a Idade Média. Tá? Então houve essa coexistência, inclusive nessa crença da roda da fortuna e da sorte sendo distribuída aos acasos. Tá? Então, olha lá. Essa roda da fortuna expõe uma mentalidade medieval. Qual mentalidade medieval que, apesar de tudo, ainda existia no século XV? Tá? Então, alternativa A. A mentalidade que ainda existia era a ganância na busca pela riqueza e por privilégios sociais. Foge completamente do texto e foge completamente, né, da comanda. B. A paixão humana por jogos de azar e por duelos pessoais. Não é, o enfoque não é jogos de azar, certo? Com certeza não é essa não. Tá? É essa a mensagem? É isso que significava a roda da fortuna? Jogos de azar? Não. C. A contínua separação entre o poder político e o poder religioso. A charge, o meme não remete a isso, não faz essa crítica, não comenta sobre questão política, tá? Não faz relação da política com religião. Então eu posso descartar facilmente essa alternativa. Alternativa D. A crença de que ninguém consegue controlar o próprio destino. Pode ser. Essa é interessante. Porque se a roda da fortuna era a sorte que era distribuída ao acaso, eu não posso escolher o que eu quero. É o destino que me concede coisas boas ou coisas ruins. Então há uma certa
uma grande probabilidade de ser a alternativa D. Vamos ver a E. A suposição de que todos dispõem do livre-arbítrio. Show de bola! E essa aqui é uma pegadinha, esse aqui é um distrator. Por quê? Talvez quando você lembre da Idade Média, lembre do cristianismo, lembre da Igreja Católica que ganhou força, realmente. O cristianismo fala que todas as pessoas são livres e que elas podem fazer coisas boas ou coisas ruins. Se as pessoas fizerem coisas boas, vão para o paraíso. Se as pessoas fizerem coisas ruins, vão para o inferno. Tá certo isso? Tá. Existia isso na Idade Média, professor? Existia. Ah, então é essa correta. Não, tá? Olha o distrator, olha a pegadinha. Eles colocaram uma ideia correta que existia na Idade Média, dentro do cristianismo, mas é isso que está perguntando? Não. Está perguntando sobre a roda da fortuna, sobre a fortuna. Eu tenho que lembrar que a roda da fortuna distribuía a sorte, as coisas boas ou ruins para as pessoas conforme o acaso. Então, se é conforme o acaso, o que acontece? Ninguém controla o seu destino, tá? Então, provavelmente a questão, né, a alternativa correta é a D de dado. Vamos ver? Vamos lá? Vamos destacar a resposta correta. Resposta correta. Isso, alternativa D. A crença de que ninguém consegue controlar o próprio destino. Tá vendo como que é perigoso? Tá? Então, eu tenho que ler bem o comando. Entendi o comando. Eu tenho que analisar a imagem ou texto de apoio e dentro do que o comando está pedindo, e dentro do texto de apoio, ou dentro do meme, ou dentro da charge, ou dentro da imagem, ou dentro da tabela, dentro disso que eu tenho que responder. Tá? Geralmente duas são absurdas, algumas são menos absurdas, e quando eu estou em dúvida, eu foco no comando e eu foco no texto de apoio, eu posso responder com mais facilidade. Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as duas primeiras questões do vestibular da Unesp deste ano, 2025, que é para os alunos ingressantes em 2026. Se você gostou, ok, obrigado, curte, dá um like, compartilhe o vídeo. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, mira o seu celular aí no QR Code e entra, tá? E vejam os próximos vídeos, tá? Nos próximos vídeos nós vamos analisar as outras questões que caíram neste ano no vestibular da Unesp. Depois vamos fazer uma série sobre o vestibular da FUVEST, da Unicamp, sobre questões dissertativas inclusive. Então não percam essas mudanças, esse novo formato aqui no nosso canal. Tudo bem? Então, desde já, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se inscreva no nosso canal e entre no nosso grupo de WhatsApp. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa sorte, bons estudos e vamos com tudo, porque ré, né? Foguete não dá ré. Hoje até que dá, mas o foguete ele vai com tudo. Vamos ser foguetes no vestibular. Um abraço.